Do livro Ceifa de Luz, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição 38, Fé e Cultura. Acolhei o que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Paulo, na Carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 1. Indubitavelmente, nem sempre a fé acompanha a expansão da cultura, tanto quanto nem sempre a cultura consegue altear-se ao nível da fé. Um cérebro vigoroso pode elevar-se a prodígio de cálculo ou destacar-se nos mais entranhados campos da emoção, portas adentro dos valores artísticos, sem entender bagatela de resistência moral diante da tentação ou do sofrimento. De análogo modo, um coração fervoroso é suscetível das mais nobres demonstrações de heroísmo perante a dor, ou da mais alta reação contra o mal, patenteando manifesta incapacidade para aceitar os imperativos da perquisição ou dos requisitos do progresso. A ciência investiga, a fé crê. Se não é justo que a ciência imponha diretrizes à religião, incompatíveis com as suas necessidades do sentimento, não é razoável que a religião obrigue a ciência à adoção de normas inconciliáveis com suas exigências do raciocínio. Equilíbrio ser-nos-á o clima de entendimento em todos os assuntos que se relacionem à fé e à cultura, ou estaremos sempre ameaçados pelo deserto da descrença ou pelo charco do fanatismo. Auxiliemo-nos mutuamente. Na sementeira da fé, aprendamos a ouvir com serenidade para falar com acerto. Diz o apóstolo Paulo: acolhei o que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. É que para chegar à cultura, filha do trabalho e da verdade, o homem é naturalmente compelido a indagar, examinar, experimentar e teorizar. Mas para atingir a fé viva, filha da compreensão e do amor, é forçoso servir, e servir é fazer luz. Então, neste momento, elevemos nossos pensamentos ao nosso Pai, de amor, de misericórdia, a Jesus, nosso Mestre querido, nosso doce Rabi da Galileia, aos mentores da casa Ivone Pereira, a Dona Ivone Pereira, e agradeçamos por tantas bênçãos recebidas, agradeçamos pela doutrina espírita, por todo o conhecimento que ela nos traz, por todas as explicações que ela nos traz a respeito do Evangelho. E pedimos, Senhor, que esteja sempre conosco, que esteja nos iluminando, que os nossos anjos guardiões possam estar nos intuindo, que possamos, Senhor, estar sempre aonde estivermos, servindo em Teu nome, que sejamos luz, aonde estivermos, luz com nossas palavras, com nossas ações, com nossos exemplos, que possamos sempre, Senhor, estar crescendo cada dia mais em cultura e em fé, em razão e em sentimento. E pedimos, Mestre, que neste momento envolva a todos nós que estamos por esse meio digital, aqui, escutando essa palestra. Pedimos que envolva a Cláudia, Senhor, em sua preleção e abençoe a todos nós, Mestre, onde quer que estivermos. Fique conosco, Mestre Jesus, hoje e sempre, que assim possa ser, com a graça de Deus.
Olá, meus irmãos. Estamos aqui hoje reunidos para juntos refletirmos sobre os momentos de Jesus em Getsemane. Mas, queridos irmãos, antes de iniciarmos essa jornada, preciso compartilhar com todos vocês uma aflição. Uma aflição. Estudar, refletir sobre uma passagem do Evangelho de Jesus é sempre algo muito complexo, pois estamos falando de Jesus, um espírito superior. Esse é o ponto. Os ensinamentos de Jesus estão muito longe da minha compreensão. Por isso, toda vez que vou refletir sobre uma passagem da sua existência entre nós, uma ansiedade grande bate no meu peito, pois sei que ainda tenho muito que evoluir. Por isso, me esforço. A minha dedicação, a minha compreensão sempre estarão circunscritas na minha capacidade atual de compreensão. Esse é um ponto que preciso compartilhar. Então, preciso compartilhar também com vocês que tudo que vamos apontar, destacar e refletir está consubstanciado em estudos pautados na doutrina espírita e no meu momento evolutivo atual. Dividida a ansiedade, vamos destacar que o nosso estudo de hoje foi pautado nas bibliografias aqui apresentadas. A Bíblia de Jerusalém, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, os 4 livros do Catena Áurea e o livro denominado O Espírito do Cristianismo, de Caibá Schubel. Para quem não teve a oportunidade de estudar os livros de Caibá, repito aqui algumas das linhas escritas pelo querido divulgador da doutrina espírita Rony Ricardo Osório Maia, de Volta Redonda. No Diário de Taubaté, no dia 23 de março de 2019, em uma coluna denominada O Contato Epistolar entre Ivone Pereira e Caibá Schubel, o nosso querido Rony escreve assim: conselhos, orientações e incentivos eram o que a jovem Ivone do Amaral Pereira buscava e encontrava em Caibá. Ele era para ela um coach dos nossos dias. Então, meus irmãos, sabendo da seriedade da médium e mentora espiritual do GEIP, Ivone do Amaral Pereira, entendemos que deveríamos também buscar orientações nas obras do nosso querido Caibá para o estudo que vamos realizar hoje. Sendo assim, vamos começar? Então, vamos começar nossa caminhada com Jesus. A primeira pergunta a ser respondida é: por que Jesus estava em Getsemane? Jesus estava em Jerusalém para comemorar a Páscoa. O único templo que havia na Judéia naquela época era o Templo de Salomão, em Jerusalém. E ele era usado para as grandes celebrações, para as cerimônias, de grande vulto daquela época. E a Páscoa era comemorada pelo povo judeu na época, porque naquele momento de celebração, os judeus celebravam então a libertação da escravidão do povo judeu no Egito. A Páscoa representava a travessia pelo Mar Vermelho. Então, a celebração da Páscoa era uma tradição já naquela época. Mas antes da gente chegar em Getsemane, eu vou convidar a vocês para irmos ao Monte Tabor. O Monte Tabor. Onde é o Monte Tabor? O que ele tem de importante? Então, essa é uma imagem atual, do banco de imagens e fotos de estoque do Monte Tabor, nos dias atuais. O Monte Tabor é uma alta colina da Galileia, na seção leste do Vale de Hel, a 17 quilômetros do oeste do Mar da Galileia. E ele tem aí com topo 575 metros acima do nível do mar.
Então nós podemos perceber aí na imagem, né, que é um monte, realmente é alto. E nós vamos encontrar nos evangelhos de Mateus capítulo 17, versículo 1 e 2, no evangelho também de Marcos, no capítulo 4, versículos 1 a 9, uma referência ao Monte Tabor. No capítulo 15 da Gênesis, no item 43, temos a descrição do que ocorreu no Monte Tabor. Diz assim: 6 dias após, Jesus, tendo tomado Pedro, Jacó e João, conduziu-os sós com ele sobre uma alta montanha, num retiro, e se transfigurou ante eles. Enquanto ele fazia suas preces, sua fisionomia parecia completamente outra. Suas vestes tornaram-se todas brilhantes de luz e brancas como a neve, de modo que não há nada de pisoeiro sobre a terra que possa fazer algo assim, tão branco. E eles viram aparecer Elias e Moisés, que se entretiveram com Jesus. Então Pedro disse: Mestre, nós estamos bem aqui. Façamos aqui 3 tendas, uma para vós, uma para Moisés e uma para Elias, porque ele, Pedro, não sabia o que dizer, de tanto que estava assustado. Ao mesmo tempo, apareceu uma nuvem que os cobriu, e saiu desta nuvem uma voz que fez entender estas palavras: Este aí é meu filho bem-amado, escutai-o. Logo, olhando de todos os lados, não viram mais ninguém, senão Jesus, que permanecia só com eles. Slide 10. Quando desceram da montanha, ele os recomendou para não falar a ninguém do que tinham visto, até que o Filho do Homem fosse ressuscitado dentre os mortos. E eles tornaram a coisa secreta, comentando entre eles o que queria dizer com estas palavras, até que o Filho do Homem fosse ressuscitado dentre os mortos. São Marcos, capítulo 4, versículos 1 a 9. Quando desceram da montanha, ele os recomendou para não falar a ninguém do que tinham visto, até que o Filho do Homem fosse ressuscitado dentre os mortos. E eles tornaram a coisa secreta, comentando entre eles o que queria dizer com estas palavras, até que o Filho do Homem fosse ressuscitado dentre os mortos. São Marcos, capítulo 4, versículos 1 a 9. É assim que se operam as transfigurações, que são sempre um reflexo das qualidades e dos sentimentos predominantes do espírito. Esse fenômeno é, pois, o resultado de uma transformação fluídica. Geralmente, elas são pelos olhos do corpo, precisamente porque elas têm por base a matéria carnal visível, enquanto que nas aparições puramente fluídicas nunca existe matéria tangível. Então, nos cabe aqui, neste recorte dessa explicação da transfiguração, 3 coisas. Primeiro, a evolução espiritual de Jesus era realmente muito superior, principalmente aos apóstolos presentes, porque a luz, que se fez nele, que o transfigurou de tal maneira que eles, os apóstolos, não conseguiam olhar Jesus. Então, as suas vestes, o seu rosto, a iluminação que saía, realmente refletia
as qualidades e os sentimentos predominantes do Espírito de Jesus. Então, a transfiguração, né, ela vai exatamente refletir essas qualidades e esses sentimentos do Espírito. Outra coisa muito importante também é que Jesus recomendou aos 3 que não falassem a ninguém até que o Filho do Homem fosse ressuscitado. Então percebam, leva somente 3 apóstolos. Ele leva os 3 experimentam, vivenciam este momento da transfiguração, mas não só da transfiguração, porque existe o quê? A aparição de Elias e de Moisés, que foram exatamente aparições puramente fluídicas, porque Elias e Moisés não estavam encarnados. Então, os 3 apóstolos conseguem vivenciar de forma simultânea tanto a transfiguração de Jesus quanto a aparição de Elias e Moisés. Então, eles estavam em um momento evolutivo ao qual eles poderiam vivenciar e poderiam se apropriar desses 2 fenômenos. E o que é muito interessante, né? Voltamos à reflexão que Jesus só leva os 3, Pedro, Jacó e João. Então, Jesus não leva mais nenhum apóstolo com ele. Nesse momento, a gente pode até dizer que os 3 teriam condições já de compreender melhor o que estava acontecendo. Mesmo estando lá sinalizada na passagem que Pedro não sabia nem o que falar, né? Eles ficaram tão perplexos do que viram, que eles ficaram, vamos dizer assim, se podemos falar da nossa linguagem, atordoados, né? Mas Jesus entendeu que somente os 3 estavam, então, preparados para vivenciar aquele momento e disse ainda, né, reitera ainda, não comentem com ninguém, porque os demais não teriam ainda capacidade de compreensão. Então, vamos sair do Monte Tabor guardando essas 3 informações aqui destacadas anteriormente. Slide 14. Chegou a Páscoa. Páscoa. Vamos encontrar em Mateus capítulos 26, versículos 17 e 30, a seguinte transcrição. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, e aí entendam pães asmos como um tipo de pão sem fermento, chegaram os discípulos juntos de Jesus, dizendo: onde quereis que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E, enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E ele, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o filho do homem vai como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem, por quem o filho do homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhes, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos
para a remissão dos pecados. E digo-vos, desde agora, não beberei deste fruto da vida até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Na Gênesis, no capítulo 15, no item 8, temos a seguinte transcrição. Ora, tendo concluído todos esses discursos, Jesus disse aos seus discípulos: Sabeis que a Páscoa se fará daqui a 2 dias e que o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Ao mesmo tempo, os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo se reuniam na corte do sumo sacerdote chamado Caifás. E entraram a consultar-se mutuamente à procura de um meio de se apoderarem habilmente de Jesus e de fazê-lo morrer. Diziam: é absolutamente necessário que não seja durante a festa, para que não se levante qualquer tumulto no seio do povo. São Mateus, capítulo 26, versículos de 1 a 5. Então, depois da ceia, da revelação da traição, eles seguem para o Monte das Oliveiras. Mas o que representava as oliveiras? O que representava naquele tempo as oliveiras? Por que o Monte das Oliveiras? A oliveira, naquela época, representava um símbolo de beleza e fecundidade. Como bem descrito na Bíblia, as grandes riquezas de Israel eram trigo, vinho e azeite, que nada mais eram do que a base de sua dieta e as principais fontes de renda do país. Meus irmãos, Jesus se comunicava através de parábolas. Jesus não perdeu um segundo da sua existência aqui entre nós a oportunidade de nos esclarecer, de deixar para a eternidade um ensinamento. Jesus vai ao Monte das Oliveiras porque lá se encontrava a base da dieta da população da época. Vejam, continua e continuará sendo a base da nossa dieta existencial. Jesus nos dá a quantidade certa e precisa de tudo que precisamos para que nós possamos evoluir sem nenhum percalço. Jesus também é o símbolo da beleza espiritual. Jesus é luz. Jesus é nosso modelo e guia. Ele é a semente que Deus mandou novamente para nos guiar. Jesus é a semente que fecunda no coração de cada um de nós. Então, Jesus vai a Getsemane. Essa é uma foto atual do jardim de Getsemane, em Jerusalém, em Israel. Meus irmãos, encontramos uma reflexão de São Beda no livro do Catena Áurea, que reforça o motivo para Jesus ter ido com seus apóstolos no Monte das Oliveiras. São Beda diz assim: indica-se até hoje o local de Getsemane, onde o Senhor orou junto às raízes do Monte das Oliveiras. Getsemane traduz como o vale das coisas férteis ou das abundâncias. Ao orar no monte, o Senhor nos ensina que devemos, por meio da oração, buscar as coisas sublimes. Mas quando ora no vale das abundâncias, Ele dá-nos a entender que devemos sempre conservar a humildade na oração, bem como a abundância do amor interior, pois Ele também sofreu a morte pelo vale da humildade e pela
abundância da caridade conosco. Agora vamos juntos fazer o trajeto que Jesus fez com seus apóstolos depois da última ceia. Vamos tentar reviver alguns momentos. No Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos 32 a 42, nós encontramos assim: no Getsemane, e foram a um lugar cujo nome é Getsemane. E ele disse a seus discípulos: sentai-vos aqui enquanto vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a apavorar-se e a angustiar-se. Disse-lhes: a minha alma está triste até a morte. Permanecei aqui e vigiai. E indo um pouco adiante, caiu por terra e orava para que, se fosse possível, passasse dele a hora. Abba, ó Pai, tudo é possível para ti. Afasta de mim este cálice. Porém, não o que eu quero, mas o que tu queres. Ao voltar, encontra-os dormindo e diz a Pedro: Simão, estás dormindo? Não foste capaz de vigiar por 1 hora? Vigiai, para que não entres em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E afastando-se de novo, orava dizendo a mesma coisa. E ao voltar de novo, encontrou-os dormindo, pois os seus olhos estavam pesados de sono. E não sabiam o que lhe dizer. E vindo, pela 3ª vez, disse-lhes: dorme agora e repousai. Basta! A hora chegou. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue às mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o meu traidor está chegando. Encontramos também em Lucas, no capítulo 22, versículos 39 a 46, o seguinte relato. No Monte das Oliveiras, ele saiu e, como de costume, dirigiu-se ao Monte das Oliveiras. Os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, disse-lhes: orai para não entrardes em tentação. E afastou-se deles, mais ou menos a um tiro de pedra, e dobrando-lhe os joelhos, orava: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não a minha vontade, mas a tua seja feita. Apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E, cheio de angústia, orava com mais insistência ainda, e o suor se lhe tornou semelhante às espessas gotas de sangue que caíram por terra. Erguendo-se após a oração, veio para junto dos discípulos e encontrou-lhes adormecidos de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Também encontramos em João, capítulo 18, versículos 1 a 9, o seguinte relato. A prisão de Jesus. Tendo dito isso, Jesus foi com seus discípulos para o outro lado da torrente de Cédron. Havia ali um jardim, onde Jesus entrou com seus discípulos.
Ora, Judas, que o estava traindo, conhecia também este lugar, porque frequentemente Jesus e seus discípulos ali se reuniam. Judas, então, levando a corte e guardas destacados pelo chefe dos sacerdotes e pelos fariseus, ali chega com lanternas, achotes e armas. Sabendo Jesus tudo o que lhe aconteceria, adiantou-lhe e lhes disse: A quem procurais? Responderam: Jesus, o Nazareno. Disse-lhes: Sou eu. Judas, que o estava traindo, estava também com eles. Quando Jesus lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Perguntou-lhes então novamente: A quem procurais? Disseram: Jesus, o Nazareu. Jesus respondeu: Eu vos disse que sou eu. Se então é a mim que procurais, deixai que estes se retirem. Também vamos encontrar em Mateus, no capítulo 26, versículos 36 a 46, o seguinte relato. No Getsemane, e foram a um lugar cujo nome é Getsemane. E ele disse a seus discípulos: Sentai-vos aqui enquanto vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a apavorar-se e a angustiar-se. E disse-lhes: A minha alma está triste até a morte. Permanecei aqui e vigiai. E indo um pouco adiante, caiu por terra e orava para que, se fosse possível, passasse dele a hora. Abba, ó Pai, tudo é possível para ti. Afasta de mim este cálice, porém, não o que eu quero, mas o que tu queres. Ao voltar, encontra dormindo e diz a Pedro: Simão está dormindo? Não foste capaz de vigiar por 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E afastando-se de novo, orava dizendo a mesma coisa. E ao voltar de novo, encontrou-os dormindo, pois os seus olhos estavam pesados de sono. E não sabiam o que dizer-lhe. E vindo pela 3ª vez, diz: Dorme agora e repousai. Basta, a hora chegou. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue às mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o meu traidor está chegando. Então, meus irmãos, vamos juntos refletir um pouco sobre os relatos dos apóstolos. Mas, meus irmãos, ao parar e refletir sobre as passagens do Evangelho, uma pergunta ecoou na minha alma. Por que Jesus teria levado com ele João, Pedro e Tiago apenas? E eu vou encontrar lá na Catena Áurea uma reflexão muito interessante e oportuna de Teofilactro, que segue assim. Ele também, Jesus, tinha o costume de orar sozinho, ensinando-lhes um modelo, de maneira que busquemos na oração o silêncio e a solidão. Nós temos no Evangelho muitas passagens, que sinalizam que Jesus foi ao monte, ficou em oração, se afastou.
Mas é interessante que nessas passagens, Jesus leva com ele João, Pedro e Tiago. E aí o Teofilacto continua, né? Levou consigo Pedro, Tiago e João. Tomou apenas os que tinham visto sua glória no Monte Tabor. Lembram lá no Monte Tabor, no momento da transfiguração de Jesus e da aparição de Elias e Moisés? Exatamente os 3 apóstolos que compartilham daquele momento da transfiguração e da aparição no Monte Tabor são os 3 apóstolos que Jesus convida a seguir com eles, um pouco mais afastados, no Monte das Oliveiras. E aí o Teofilacto diz que os 3 que viram as coisas gloriosas, né? Que viram aquele momento sublime, de luz, que viram a essência, ou talvez parte minúscula da essência de Jesus, eles também precisavam ver a parte triste, de forma que eles aprendessem. A tristeza faz parte do caminho e que nós precisamos saber lidar com ela. Nós precisamos saber lidar com as nossas aflições, com as nossas angústias, com as tristezas que vamos encontrar ao longo do caminho. E somente tendo a oportunidade de ver a glória, né? E aqui falando como glória, mas falando como o ápice do que nós podemos compreender como processo evolutivo. É claro que nós temos lá no livro dos Espíritos dizendo que não temos nem a capacidade de compreender tudo e nem saber de todas as evoluções. Mas o que nós entendemos e que nós buscamos nesse momento evolutivo seria o ápice, né, do espírito superior. E aí eles conseguem ver aquela pontinha da luz da transfiguração de Jesus, da aparição de Moisés e de Elias. Mas eles também precisavam ver a tristeza. Eles precisavam compartilhar e precisavam não só ver, mas eles precisavam vivenciar qual é a forma que nós devemos enfrentar esses momentos. Se continuarmos na reflexão de Pedro, João e Tiago, nós podemos relembrar que Jesus não perdeu nenhuma oportunidade, né, de ensinar a todos nós o caminho da evolução espiritual. Pedro, João e Tiago testemunharam Jesus caído com o rosto no chão, orando ao Pai. Percebam? Pedro, João e Tiago testemunharam. O nosso modelo, nosso exemplo e nosso guia, caído com o rosto no chão, orando ao Pai. Nesse sentido, nós podemos relembrar a passagem de Mateus, capítulo 11, versículo 29, que diz assim: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas.
Também vamos encontrar lá no Catena Áurea uma reflexão de Orígenes muito interessante e que para nós espíritas faz muito sentido. Que na verdade leva Pedro, João e Tiago e dá uma orientação para eles, né? Vigiai. Pede a eles para vigiar, porque ele estava triste, ele estava angustiado e ele ia orar e clamar ao Pai. Pai. E quando Jesus retorna, Jesus se depara, né, com eles dormindo. E Jesus, de forma muito assertiva, né, desperta, né, com a sua palavra, dizendo: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Para que primeiro vigiemos, e assim vigiando, nós oremos. Vigia aquele que pratica boas obras e o que procura com solicitude não cair em erro algum. É assim, pois, que é ouvida a oração do vigilante. Percebam que a primeira orientação de Jesus para Pedro, João e Tiago era para que eles vigiassem, que eles ficassem de vigília. E quando Jesus retorna e Jesus vê os três dormindo, Jesus já dá uma segunda orientação. Diz que é para eles vigiarem e que é para eles orarem. E por quê? Porque eles não poderiam entrar em tentação. Meus irmãos, Pedro, João e Tiago não estavam ao lado de Jesus à toa naquele momento. E percebam que duas orientações bem simples, ou uma bem simples, de vigiar, e a segunda simples também, orar. E os três não conseguem, então, seguir as orientações do Mestre. E aí, eu quero trazer para vocês umas reflexões. Jesus disse: vigiai e orai. Vigiai, meus irmãos. O que Jesus queria dizer com vigiar? Vigiai os nossos pensamentos. Nós não podemos deixar de lembrar que nós estamos todos conectados e que o nosso espírito está onde está o nosso pensamento. E é através do nosso pensamento que estabelecemos conexões com o plano espiritual. Portanto, vigiai seus pensamentos, para que não caia em tentações, para que não cometa erros. Simultaneamente, orai, rogando à espiritualidade que nos auxilie, nos ampare, nos intua, para que possamos perseverar na estrada estreita, para que possamos não cair em tentação. Vamos caminhar um pouco mais com Jesus. Nós vamos buscar em Caibar mais algumas reflexões sobre as 4 passagens do Evangelho. No livro O Espírito do Cristianismo, Caibar traz para a gente que nas 4 passagens do Evangelho são 4 virtudes que são destacadas, né? E são as virtudes do amor, da oração e do dever. Que essas são as virtudes que nos elevam, né? Essas são as virtudes que nos possibilitam o nosso progresso espiritual. Eu vou repetir novamente a passagem de Lucas,
esse trecho para que nós possamos refletir um pouco sobre ela, à luz das observações também de Caibá. E afastou-se dele mais ou menos a um tiro de pedra, e dobrando os joelhos orava: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não a minha vontade, mas a tua seja feita. Apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E cheio de angústia, orava mais insistência ainda. E o suor se lhe tornou semelhante a espessas gotas de sangue que caíram por terra. Percebam, meus irmãos, Jesus estava cheio de angústia. Mas o que é uma angústia? Angústia é a sensação psicológica que se caracteriza pelo sufocamento, pelo peito apertado, ansiedade, insegurança, falta de humor e com ressentimentos aliados a alguma dor. Alguns filósofos dizem que a angústia surge no momento em que o homem percebe a sua condenação à liberdade. Por isso se sente angustiado, já que sabe que é o senhor do seu destino. Mas percebam, Jesus mais uma vez não perde a oportunidade de exemplificar seus ensinamentos. Mesmo nos momentos mais difíceis da nossa existência, por maior que seja nossa dor, nossa aflição, nossa angústia, não podemos deixar de orar. É claro que podemos pedir ao Pai que Ele afaste de nós as nossas dores, aflições, angústias. Mas é preciso entender que também precisamos sinalizar ao Pai, nas nossas orações, que seja feita a vontade dEle, do Pai, e que nós possamos ter o amparo necessário e suficiente para suportar e passar por aquele momento. Outro ensinamento de Jesus se dá quando Lucas relata que mesmo cheio de angústia, Jesus orava com mais insistência ainda. Percebo que quantas vezes nos momentos de maiores aflições nós deixamos de continuar a orar. Quantas vezes ficamos brigados com o Pai? Quantas vezes batemos os pés e fazemos pirraça? Ao invés de insistirmos ainda mais e conversarmos ainda mais com o Pai. Não vou nem sinalizar o vigiar, né? Outro ponto também importante é que mesmo nos momentos de dor, nós não precisamos ficar sozinhos. Jesus chamou Pedro, João e Tiago para irem com ele até o local que ele iria orar. Meus irmãos, Jesus contava com João, Pedro e Tiago. Jesus queria eles próximo a ele. Jesus fez questão de ter por perto seus apóstolos. E nós, quando estamos passando por aflições, angústias e dores, queremos nossa família por perto, vigiando e orando com a gente, mesmo que de vez em quando eles deem um cochilo, que eles durmam. Nós continuamos também vigiando e orando diuturnamente. Nós continuamos orando com mais insistência ainda para Deus nos nossos momentos de angústia, de dor, de aflição e, por que não, de desespero. Irmãos, Caibá nos indaga em seu livro. Digam se a angústia que fazia afar o coração amantíssimo do Filho de Deus em Getsemane não foi ainda muito maior, incomparavelmente mais dolorosa do que a própria morte que ele sofreu no madeiro infante. Mas qual seria a origem da angústia de Jesus?
naquele momento relatado por Lucas. Caibar faz uma reflexão. E a partir desse momento eu vou compartilhar com vocês essas reflexões de Caibar, lendo-os com os irmãos. Que quadro tétrico deveria ter se desdobrado a seus olhos naqueles tristes momentos em que o Senhor viu desmoronados os mais belos templos que por 3 anos consecutivos edificaram. De um lado, Pedro, Tiago e João em letargo, justamente no momento em que mais precisava da solidariedade do seu amor em preces. De outro, os 8 discípulos em profundo sono. E além do ribeiro de Cedro, o outro discípulo em marcha para o trair, servindo de cicerone a milícia sacerdotal. Este cálice poderia ser recebido sem tristeza mortal? Após 3 anos de dedicação, esforço e trabalho pela coletividade, ver-se abandonado até por aqueles próprios que sentavam à sua mesa, que participavam de seus dons, que se iluminavam com suas luzes, e a quem havia o Nazareno entregue à metade do seu coração. Não bastavam as execrações e as calúnias que lhes eram atiradas pelos inimigos da sua palavra. Não bastava a indiferença dos pusilâmines que haviam bebido na fonte da sua doutrina. Até os seus apóstolos deveriam ceder aos impulsos satânicos dos adversários invisíveis para que mais sangrassem o impoluto coração feito para amar e perdoar. Pai meu, afasta-me de mim este cálice, mas se não for possível, submeto-te à tua vontade. Estava escrito que Jesus venceria só e que seus discípulos haviam de ser joeirados como o trigo, para que depois se identificassem com a palavra. Vejam, meus irmãos, quando nos debruçamos sobre o Evangelho, quantas reflexões realizamos? Nas reflexões apresentadas por Caibar, percebemos que somos pequeninos, displicentes aos ensinamentos do Mestre Jesus. Vejam, o único pedido do Mestre aos seus discípulos que o acompanhavam foi: vigiai e orai. E esse pequeno pedido não foi atendido. Vejam, meus irmãos, já se passaram 2020 anos e continuamos falhando com o nosso querido Mestre Jesus. Não conseguimos vigiar e orar da forma com que eles nos ensinou. Continuando nossa autoavaliação, eu pergunto: quanto de nós conseguimos manter o nosso foco nos pensamentos elevados, nos ensinamentos do Mestre, nos ensinamentos do nosso Pai? Duas palavras que podem fazer toda a diferença em nossas vidas: vigiai e orai. É certo que ainda não compreendemos essas palavras em suas definições plenas e não temos a compreensão das suas amplitudes, mas precisamos nos esforçar. E Caibar, no livro, ele continua a trazer outros questionamentos
e nos apresentam que, independentemente da resposta, ele já nos aponta que como nós podemos ser corresponsáveis na relação de causa e efeito de todos que estão à nossa volta. Caibar questiona assim: e se os discípulos não dormissem? Se orassem e vigiassem? Se Judas, liberto de Satanás, reconsiderasse seu ato e voltasse ao Jardim das Oliveiras? E todos os 12 discípulos, apóstolos, unidos em um, secundando as recomendações do Mestre, orassem, vigiassem? Teria sido Jesus preso naquela ocasião pela corte aliada aos oficiais da justiça dos sacerdotes? Ele nos responde fundamentando o seu ponto de vista. Cremos que não. E fundas são nossas razões para assim pensar. O Jardim das Oliveiras não era conhecido por todos como sendo um dos lugares em que Jesus costumava ocultar-se quando era perseguido ou quando queria ficar a sós para melhor meditar, descansar e orar. Sem a indicação de Judas, a corte não encontraria Jesus com facilidade. E se o encontrasse, possivelmente não chegaria a aproximar-se do Mestre, porque, com o auxílio da oração e da concentração dos 12 apóstolos, dar-se-iam certamente importantes fenômenos de materialização de espíritos, como aconteceu no Monte Tabor. E os inimigos do Senhor não ousariam avançar, retrocederiam e iriam contar a seus chefes o que teriam presenciado. Caibar continua: a prece tem um poder muito grande, muito maior do que se calcula. A prece tem um poder muito grande, muito maior do que se calcula. A prece, auxiliada por uma ação forte daqueles que oram, é capaz de remover montanhas, quanto mais fazer retroceder soldados. Ainda apontando que no Novo Testamento existem inúmeros exemplos de derrota de batalhão e exército pelas preces. Caibar continua as suas fundamentações e as suas reflexões. Para se ver quanto vale a força espiritual, mesuro na passagem do Evangelho de que nos ocupamos. Temos uma prova bem frisante. Vamos olhar lá na passagem, de João. Quando a corte e os oficiais assomavam ao Getsemane, após haverem atravessado o rio Cedron, Jesus adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Eles responderam: a Jesus Nazareno. Disse-lhe Jesus: sou eu. Logo que ouviram a resposta de Jesus, eles recuaram e caíram por terra. E se os 12 estivessem unidos com a mesma intenção, com o mesmo espírito, com o mesmo desejo, com o mesmo amor, obedecendo aos sagrados ditames do seu mestre, conseguiriam os soldados prender a Jesus? Mas, inutilizados como se achavam, um sob a dominação de Satanás, outros dominados por Morfeu, outros bestializados, como poderiam agir os propulsores do cristianismo? Caibar continua: como poderiam agir estando seus médiuns controlados pelos inimigos? E por que assim aconteceu? Perguntará o leitor. Por que Jesus deixou Satã dominá-los? Por que permitiu os espíritos imundos influírem sobre seus discípulos? Porque eles precisavam entrar em provas, porque era chegada a hora do joeiramento e o resultado denunciaria o mérito ou o demérito que eles poderiam ter. Jesus bem os havia avisado. Simão, Simão, Satanás obteve permissão para joeirar-te como o trigo.
eu roguei por ti. Tu, arrependido, fortalece teus irmãos. Na Páscoa, o pão molhado no vinho foi dado a Judas, como sinal de outra possessão satânica. E o Senhor disse-lhes: o que tens de fazer, faze-o já. Quanto aos demais discípulos, pelo trecho acima, pode-se fazer o juízo do seu estado de desânimo, de enfraquecimento, pois se Simão, arrependido, teria de fortalecê-los, é que o enfraquecimento, o marasmo em que eles se achavam, deveria ser muito grande. Vê-se, mais no Evangelho, que vencida a prova que absorveu todos os discípulos, não tendo sido passado o cálice, o Mestre, confortado por um anjo, um espírito, deu tudo por consumado. E tratou de cumprir o seu dever, sem tergiversar, sem virar as costas um momento. Entregou-se à prisão, mas sobre a condição terminante, que foi estritamente respeitada pela corte, de deixarem em paz os seus discípulos, aqueles que com ele se achavam naquela ocasião, como podemos lá ver na passagem de João. Então fica aqui, o grande ensinamento. Vigiai e orai. Caibar diz assim: e assim se cumpriu mais uma parte de suas promessas. Não perdi nenhum dos que me deste. Finalmente, as amarguras de Jesus no Jardim das Oliveiras despertam na alma do espírita os deveres que lhes são impostos e a necessidade de viver continuamente em vigilância e oração, para que a sua tarefa não periclite e ele não dê acesso ao espírito do mal, que não perde oportunidade para obscurecer os princípios do cristianismo, hoje revividas pelo Espiritismo. Então, meus irmãos, nós, espíritas, precisamos viver continuamente, diuturnamente, em vigilância e oração. Nós não podemos dar acesso aos espíritos ainda em processos de evolução mais delicados do que os nossos, porque todos nós em evolução. Nós também não somos espíritos perfeitos, mas nós não podemos dar acesso a influências de espíritos ainda que se encontram em questões evolutivas inferiores à nossa. Pelo contrário, precisamos estar vigilantes e precisamos orar para que nossos irmãos, espíritos mais elevados, possam nos dar força, possam nos intuir, para que possamos continuar a nossa jornada, para que possamos cumprir as nossas lutas, as nossas provas, as nossas expiações, com a resignação necessária e suficiente. Caibar continua. A luta se trava no momento atual contra a verdade, e nós que nos esforçamos por vê-la triunfante, não nos contentemos com a limpeza e o ornamento da nossa casa, segundo a frase evangélica simbolizando a higiene da alma, mas cuidemos em não ter esta casa vazia. Povoemo-las de amigos, a nós ligados pelos laços do afeto, da simpatia, do amor e da gratidão, para que o inimigo nela não encontre repouso e não se instale, gozando e mal aplicando os bens que com grandes sacrifícios adquirimos. Meus irmãos, não adianta estar só orando e vigiando. É preciso povoar a nossa casa. É preciso povoar o nosso coração. É preciso encher o nosso coração de amor, de afeto, de gratidão. É preciso cuidar de todos que estão à nossa volta. Não podemos descuidar um minuto, pois como espíritas sabemos
que a nossa casa precisa estar limpa. Ela precisa estar ornamentada, mas ela precisa estar povoada de amigos encarnados e desencarnados, de amigos ligados pelos nossos afetos eternos. Para isso, não podemos esquecer também do Evangelho do Lar. Não podemos esquecer de pedir a Jesus que a luz que está na nossa casa possa se expandir a todos os lares que estão no entorno. Meus irmãos, não podemos esquecer de vigiar e orar. E não podemos esquecer do amor e da gratidão. E Caibar continua. Lembremos-nos de que unidos podemos operar maravilhas e resistir aos mais poderosos adversários. Mas desunidos, seremos reduzidos a cinzas. E quando abandonados na nossa tarefa, nunca desanimemos, porque o Espírito benfeitor está a velar por nós, sempre pronto para nos encorajar e confortar nas dores e angústias. Oremos sem cessar, vigiemos para não ceder às inspirações do mal e olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da fé. Cumpramos o nosso dever, custe o que custar, demonstrando nosso amor pelo ideal que tanto nos tem iluminado e que nos felicitará no mundo da realidade. Meus irmãos, voltamos aqui aos ensinamentos de Jesus. Sigamos unidos, juntos, mesmo no momento de tristeza, de aflição, de angústia e de dor. Mesmo desanimado, não deixe de vigiar e orar, porque sempre terá um Espírito benfeitor a velar por cada um de nós, como fez com o nosso querido Mestre Jesus. Vamos cumprir nossos deveres, mesmo que tenhamos que passar por muitas provas, expiações, dificuldades. Não percamos a fé. Com essa imagem, meus irmãos, do nosso querido amigo Mestre Jesus, nosso modelo e guia, terminamos nossa reflexão, para que não possamos esquecer um segundo que temos que diuturnamente vigiar e orar. Vigiar nossos pensamentos e orar ao Pai. Deixo a minha gratidão pela oportunidade de juntos estarmos reunidos em pensamento e oração neste momento. Recebam o meu abraço fraterno e minha gratidão. Vamos orar? Senhor Jesus, amado Mestre, querido amigo, diante de vós, pedimos, Senhor, que continue conosco, mesmo sabendo que demoramos a aprender, Senhor, lições tão simples, exemplificadas por Ti, explicadas, vividas, enquanto esteve conosco aqui no plano terrestre. Mas somos pequeninos, Senhor. Somos muito pequeninos diante de Ti, diante da Tua luz, diante da imensidão do Seu amor. Por isso, rogamos a vós, continue conosco, não desista. Estamos nos esforçando. Sim, cada um do seu jeito, mas estamos nos esforçando. E a Ti agradecemos por
todos os dias, segundos, horas, minutos, que estar conosco. Agradecemos também pelos irmãos espirituais de luz que estão com a gente, os nossos anjos guardiões, os nossos amigos eternos, ligados pelo laço fraterno, pelos nossos familiares. Agradecemos, Senhor, por tudo que temos nessa existência, por toda a bagagem adquirida pela eternidade. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade do trabalho, do momento em que estamos passando. Estamos aqui, Senhor, tentando aprender. Estamos no momento de prova, estamos nos momentos de expiação, mas estamos aqui, firmes na sua fé, firmes nos seus ensinamentos, pautados na sua luz, orientados por sua luz. A Ti, Senhor, neste momento, rogo a Ti que os nossos amigos espirituais possam estar em cada lar, possam estar, Senhor, reativando as energias necessárias e suficientes para cada irmão que nos ouve. Peço a Ti, Senhor, que neste momento todos possam sentir a Sua presença, possam sentir o bálsamo do Seu amor. Rogo a Ti, Senhor, que todo o plano espiritual de luz envolva o nosso planeta. Ampare os nossos irmãos desencarnados que ainda estão, Senhor, perdidos. Rogo a Ti, Senhor, pelos enfermos do corpo e da alma. Rogo a Ti pelos irmãos menos favorecidos neste momento reencarnatório. Rogo a Ti, Senhor, que percebam e sintam a Sua presença em cada canto do orbe terrestre. Que nas casas de caridade, nos hospitais, nos orfanatos, nos asilos, nos presídios, nas ruas, neste momento, todos possam sentir a Sua presença. Todos possam sentir, Senhor, o sopro do Seu amor e possam receber um ponto de luz, da Sua luz. Gratidão, meu amigo querido. Gratidão à espiritualidade amiga. Gratidão a toda a equipe espiritual da casa, do Grupo Espírita Ivone Pereira. Gratidão pela tarefa. Gratidão pela oportunidade de trabalho. Gratidão por esta existência terrena. Gratidão por toda a família. Senhor querido, Senhor amado, que a Sua luz nos envolva, nos fortifique, nos ampare, hoje, agora e sempre. Graças a Deus.